Deixa eu pegar um gancho nisso, do social. Porque o social, ele se conecta muito no que a gente falou no início da nossa conversa, né? Muita gente não sabe, mas o Brasil ele é referência em tratamento de saúde pública para o mundo, né? Então, o Brasil, muita gente critica o SUS e tem um monte de problema, sem dúvida. Tá? Eu não quero ser defensor aqui, que é 100% e tal, mas o fato é você ter uma visão ampla. Não existe... O Brasil, ele conseguiu fazer com eficiência, pelo nosso tamanho, fazer com que alguns serviços básicos de saúde cheguem para um público. E aí, quando a gente fala de serviço público, né, Silvio? Olha só que doido, né? Tem alguns serviços que não estão no serviço público de saúde, mas são serviços diferenciados, que aí talvez chega num ponto que aí aquele tipo de público ele vai para um serviço que transcende o que é papel daquele serviço público de fazer, e as pessoas não entendem isso, né? Então, essa visão e você conseguir construir produtos que atendam um propósito social. E aí, amigo, você vai atender um propósito social, o cara quer chegar e ser recebido por um chofer, né? Esse negócio não é escalável, você concorda? Sim, então tá bom, você quer, amigo, vai pro Einstein, porra. Né? Exatamente. Então, assim, desculpa, mas é isso, né? Porque assim, você tá fazendo um serviço para uma ampla gama de população, de clientes. Explora um pouquinho isso e quando a gente fala disso, pega o gancho com relação à inovação. Porque o quanto que a inovação, ela ajudou o Brasil, ela tem ajudado cada vez mais e a gente tem visto gestores públicos cada vez mais preocupados com a inovação e aqueles que têm lançado mão dessa prática, utilizar a inovação para conseguir alavancar mais serviços sociais, conseguir atender melhor a população, conseguir trazer mais qualidade, mais eficiência, eles têm tido melhores resultados. Então, você citou as do Poupa Tempo. Lembra quando você abriu uma empresa no Brasil antes? Nossa Senhora. Não tinha os dados integrados, então você tinha aqui na junta comercial. Depois, na junta comercial, você... Era um ano para abrir a empresa. Depois você 6 meses a um ano. O cara desistia antes, falando, não, acabou, não vou abrir mais. Você ia na Secretaria da Fazenda, né? Você ia na Secretaria da Fazenda estadual, depois... E quando ele ia abrir a empresa, já acabou o produto dele. Já acabou o produto dele. Ele não tinha mais conexão no mercado. Aí depois era um ano para fechar. Isso em aspecto... Não, fecha. Em um ano, cara, você não fecha. Fechar, esquece, né? Então, assim... A gente sabe que ainda existem desafios, mas não dá para negar. Hoje, se você der abertura, se você der entrada no seu CNPJ, em 1/10 do tempo que levava antes, você tem ele na mão. Eu abri minha empresa o ano passado, foi 15 dias. Aí. Exato. Então, e em todas as esferas, tudo integrado, né? Isso é o quê? É lançar mão de tecnologia, né? É a inovação, é a tecnologia a favor de um serviço que é essencial. Porque, veja, ninguém está falando, o custo do Brasil, ele existe, as regras do jogo, elas existem, elas estão aí e a gente precisa seguir. Só que para a gente seguir, a gente precisa co-criar e facilitar para que as coisas não sejam tão danosas, né? Vocês falaram, poxa, e aí, eu vou lançar uma empresa, um produto, um serviço, preciso inaugurar e eu levo 12 meses para conseguir sair do outro lado. Sim, eu acho que a inovação, ela é fundamental, né? É chover no molhado falar alguma coisa de que inovação hoje é importante, né? É verdade. Mas, assim, na gestão pública, a inovação ela tem sido bem utilizada, né? Talvez, recentemente, eu dei uma palestra na Defensoria Pública, aproveito aqui para parabenizar os amigos lá que eu encontrei da Defensoria Pública de São Paulo e do Brasil. Fiquei bastante entusiasmado, porque a Defensoria Pública, a gente muitas vezes não sabemos ao certo o que eles... a população em si, né? Como você comentou, tem os serviços e muitas vezes elas criticam, mas não sabe ao certo o que faz o serviço. Então, qualquer pessoa hoje que precisar de justiça, tem a Defensoria Pública que vai lá fazer um trabalho de justiça de forma gratuita.
Bacana. Né? E os defensores públicos são pessoas bastante motivadas e engajadas nesse sentido. E foi bastante interessante, porque eu estava conversando com um dos gestores lá, e eles estavam fazendo um trabalho por meio de inovação, né, de integração de tecnologias para atualização de cadastro das pessoas. Legal. Porque veja o quanto que, assim, se qualquer órgão público precisa falar com o Alex e com o Abdala, com o Alexandre, né, para qualquer serviço de saúde, de educação, de justiça, enfim, ele precisa ter o primeiro ponto, cadastro atualizado. Eu preciso saber onde mora o Alexandre, preciso saber os contatos do Alex, né? As informações básicas, né? Então, eles fizeram um projeto lá muito legal de parceria com os outros órgãos de atualização de cadastro. E com isso, eles conseguiram diminuir uma fila de atendimento, né? As pessoas que estavam buscando serviço através de um simples cadastro. Aí você fala, pô, mas atualização de cadastro, que inovação é essa? É uma inovação que faz muita diferença quando você não tem o contato da pessoa. Como que eu vou falar com a população se eu não tenho? Exato. Né? Teve um outro caso que a gente estava conversando lá, que foi de um juiz, que ele tinha uma pilha de 600 processos para analisar por mês, para poder definir se a pessoa tem direito ou não a determinada causa. Né? Impossível ele atender 600 processos, e no próximo mês tinha mais e mais. Então, ele abriu lá um processo de ideação com a equipe interna, e a equipe interna falou, poxa, por que a gente não digitaliza toda essa documentação? Você juiz, estabelece um padrão de sentença, que era um caso simples, então, defere ou não defere, né? E coloca essa inteligência dentro, por exemplo, de uma IA. E o juiz fez isso. Ele colocou todo o conceito que ele utilizava dentro da solução. E os processos que levavam 1 mês, 2 meses, 3 meses, começou a levar 15 dias para ser deferido. Onde está o resultado disso? Está na população. Porque aquele que estava com um processo esperando, muitas vezes, para receber uma indenização, resolver alguma coisa, a pessoa foi atendida em 15 dias. Às vezes você nem recebe mais em vida, né? O cara já bateu as botas. Exato. E o processo tá rolando ainda pros netos, bisnetos, coisa tal, receber. Então, a inovação na gestão pública, ela tem o poder de impactar diretamente a vida da pessoa. Não só o produto que ela consome, mas impacta diretamente a vida da pessoa. Por isso que, assim, eu sou tão apaixonado e tenho cada vez mais me interessado por esse tema, porque, de fato, ele faz uma diferença na vida da população, né? E na nossa vida, né? Então, assim, é um dos pontos que a gente aborda no livro, que aí talvez seja o ponto que a gestão pública possa melhorar um pouco, que é atuar na inovação aberta. Sim. Aí veio o ponto, Alex, que me veio agora, que o Silvio falou. Quando você falou de inovação aberta e você falou de melhorar os serviços, tá aí um cenário de inovação que a gente fala muito na comunidade, né, em todos os nossos encontros, que não é só fazer... inovação não é fazer produtos e serviços novos. Não é só fazer algo novo. Se a gente for pegar na visão pública, isso, me corrija de novo se eu estiver errado também, esse tipo de inovação, você melhora uma cadeia produtiva e uma eficiência enorme. Cadastro, uma digitalização aqui, um cenário ali, ou seja, coisas que demoravam 3 meses, em 15 dias você já tem um impacto social enorme. De efetividade, um cenário de eficiência, de qualidade de serviço. Enorme. Certo? Porque você está falando numa escala de milhões, né, de milhões de pessoas. Então... Vou pegar o gancho nisso, Silvio. Muito bem. Para o nosso público, para eles entenderem a diferença da inovação aberta, que eu acho que tem muita gente que tem dúvida com relação a isso. Né? Inovação, a gente aqui sempre fala no Business de 5 dimensões, inclusive com alguns exemplos a gente traz, né? Alguns clientes que a gente atendeu, ou trabalhando como executivo, ou trabalhando em empresas, de que algumas pessoas não enxergavam determinada ação como inovação. Né, que foi o que o Alexandre citou. Exato. Mas é aquilo, pera lá, mas existe alguém no seu setor fazendo isso
da maneira que você está fazendo. Não, existe um cara lá no setor de tecnologia que está fazendo isso. Não, cara, então espera, mas você está inovando o setor público do ponto de vista de atendimento ao cliente, né? Então, o Pix, uma inovação, né? Uma grande inovação. Outro sistema que é referência para o mundo, que é o sistema financeiro brasileiro. Exato. Né? É referência Muito forte. para o mundo. Muito forte. Para o mundo, né? Então, assim, quando a gente olha para todos esses aspectos de inovação, eu queria que você abordasse um pouquinho sobre a inovação aberta, a inovação e por que se utilizar da inovação aberta. Você falou do setor público, né? O quanto que é importante, porque é isso, tanto know-how que existe fora de gente que sabe resolver o problema do ponto de vista de algumas especialidades que poderiam surtir efeitos benéficos para todo mundo. Então, aborda um pouquinho disso, aborda a questão da inovação interna, né, da empresa e os tipos de inovação para o pessoal entender um pouquinho as diferenças. Basicamente a gente fala assim, inovação aberta e inovação fechada, né? Inovação fechada é quando a empresa ela inova com os seus próprios recursos, o seu próprio capital intelectual, né? A tua própria capacidade criativa, né? de juntar os colaboradores ali e a partir dali encontrar uma solução para alguma necessidade, de forma bem simples assim, né? E direta. Quando a gente fala de inovação aberta, a gente fala que, peraí, será que no mercado, na sociedade, nos meus parceiros, eu não vou ter também alguém que possa nos ajudar a resolver determinada situação, né? Então, hoje a gente se depara muito disso, de muitas empresas privadas que fazem parcerias com universidades, né, com institutos de inovação, hubs, né, por exemplo, de inovação, tendo todo um ecossistema, que é as palavrinhas aí que o pessoal gosta de falar, né? Mas assim, se a gente fala para o setor público também pode e deve se usufruir do teu ecossistema, né? Porque quando a gente fala de um ecossistema do setor público, por que não pegar o ecossistema federal, estadual e municipal? Por que não termos uma inovação aberta usando a criatividade dos colaboradores de todas essas esferas, né? Por que não utilizar as dores que, de repente, de transporte, de saneamento, de habitação aqui de São Paulo e fazer uma inovação aberta com a criatividade, por exemplo, da Bahia, do Rio de Janeiro, né? Então, quando a gente fala de inovação aberta, a gente está falando de que a gente utiliza-se de capital intelectual ou de recursos fora da nossa organização, né? Bacana. Lógico que tem que ter aí seus cuidados, enfim, né, de propriedade intelectual, né, tem uma série de questões, mas enfim, é saber que aqui a gente pode estar gerando uma inovação aberta. Sim. Sim. 3 cabeças pensando aqui em uma solução, eu com a minha vivência na gestão pública, vocês com a vivência na iniciativa privada. Se a gente juntar aqui para discutir um assunto, com certeza a gente vai sair com boas ideias, né? Então Legal, muito bom. Então acho que até para a nossa comunidade entender, o público entender, a questão de inovação aberta é o compartilhamento de informações que nisso pode gerar um produto, um serviço, uma ação efetiva que depois vai se atender em devidos compliances, etc. Mas é o compartilhamento de ideias, né? E por isso, pegar o gancho. Isso que é legal. Pegar o gancho. E por isso que o ramo privado investe tanto em startups. Exatamente. Então, esses hubs de investimento, né? Você vê que... Essas incubadoras que agora todas as empresas têm. O governo, o ramo, né, público, ele tem também a forma mas é uma forma mais complicada, né? Tem a FINEP, tem o FAPESP, né? Tem a FINEP, isso. Que são, né, iniciativas para você conseguir resolver problemas através da inovação aberta. Então, por isso que você vê aí os bancos investindo, as empresas de saúde comprando empresas pequenas, tal. Por quê? É exatamente com essa questão da inovação aberta. Muito bom, Silvio. Silvio, agora vamos falar um pouquinho de um aspecto muito importante para fazer tudo isso acontecer, cara. Lá vem. Vamos falar de um aspecto muito importante. Não vai falar de dinheiro, não. Mais importante que o dinheiro, cara. A gente falou disso no início. Mais importante do que barra de ouro. Mais importante. Porque sem isso não tem jogo, né, cara? Não tem jogo. Pessoas, cara.
pessoas. Quando a gente fala de pessoas, uma vez, eu já atendi N órgãos públicos e o ramo da justiça foi um deles. E um dia, um gestor, um diretor do ramo público falou: Alex, eu tenho um desafio enorme. Eu falei: por quê? Eu falei: porque o camarada ele não fala que não vai fazer. Ele simplesmente engaveta e aquilo nunca mais sai. Né? Ele falou: então como fazer uma gestão... 7 chaves. Ele falou: como fazer uma gestão de mudanças, engajar as pessoas para produzir tudo isso que a gente está falando em inovação, em transformação digital, que a gente já vai entrar nesse assunto, para que as pessoas façam parte disso. Você tem enfrentado o desafio isso nas suas iniciativas? Fala um pouquinho disso. Eu acho que pessoas sempre é um desafio, né? Porque é um desafio e ao mesmo tempo é a solução. Né? Primeiro, o desafio é que muitas vezes você tem que gastar energia explicando os porquês. Né? Eu acho que talvez algumas iniciativas, até em algumas experiências que eu tive, olhando hoje, poderiam ser mais assertivas, ou mais rápidas, se a gente tivesse parado, feito um processo de gestão de mudança, explicando para as pessoas onde elas estavam e para onde elas iam. Né? Então, muitas vezes, a gente acaba fazendo as mudanças do olhar da própria mudança, né? E não do porquê da mudança. Então, eu acho que um dos pontos importantes em qualquer processo de mudança é explicar os porquês para as pessoas. Né? Outro ponto é saber se as pessoas estão com as suas capacidades e competências adequadas para onde elas vão. Né? Porque muitas vezes as pessoas estão resistentes às mudanças por insegurança do que virá de novo. Uhum. Né? Independente da gestão pública ou gestão privada, pessoas em qualquer lugar. Perfeito. Ser humano é ser humano em qualquer lugar. Então, nós temos as mesmas expectativas, necessidades e sonhos, né? Então, assim, quando a gestão pública, por ela muitas vezes, e não vou generalizar, tá? Não quero generalizar, né? Porque até esse paradigma vem sendo desmontado, né? Onde eu trabalho, ele já foi desmontado, esse paradigma, que é o paradigma, muitas vezes, da não demissão. Né? Tá. Então, o gestor, a pessoa, muitas vezes, ela fala assim, eu não pode me demitir, então não vou embarcar nessa mudança. Mas a gente tem visto essa mindset, né, como o Alexandre estava falando, ele vem mudando independente do setor. Né? Tá. Se é um setor misto, capital misto, que aí a gente está falando de seletista, que pode ser, sim, desligado a qualquer momento, né? Como também a gente está falando estatutário, que é outra finalidade. Então, por que essas pessoas da instituição estão mudando? Porque elas estão vendo o quanto que o cenário externo muda. Né? E não é só uma questão de demissão, né? Muitas vezes. As pessoas hoje estão mais ligadas no seu propósito. Está tendo uma consciência maior de propósito para aquilo que está fazendo. Então, a partir disso, a gente tendo esse plano de mudança e a gente tendo como gestor trabalhando na capacitação e no desenvolvimento dessas pessoas, eu não tenho dúvida que elas serão favoráveis a qualquer tipo de mudança do ponto de vista de melhoria do serviço público. Né? Então, a gente teve algumas experiências muito satisfatórias, muito positivas, vocês acompanharam, Sim. Né? De pessoas que, de fato, abriram a mente, né? Que, de fato, se transformaram. Isso já tem alguns anos aí, e essas pessoas hoje estão voando muito mais alto, né? Dentro da gestão pública, entregando muito mais, né? Produzindo muito mais, e sabendo por que estão entregando e por que estão produzindo. Mas aí foi explicado a mudança e foi entregue técnicas, que foi o que vocês fizeram. Né? Vocês entregaram técnicas para elas e a partir dessas técnicas elas conseguiram. Evoluíram. Agora, pegando esse seu gancho, você acha também que houve um comportamento da alta gestão?
Sem dúvida. da liderança? Porque foi um ponto que eu estava discutindo até com o Alex, a gente conversou em outros episódios. Se você parar pra pensar, quantos cursos de liderança tem hoje? Para e pensa, vamos parar. Cursos de liderança? Curso, tem um monte. Muitos, Se a gente pensar 20 anos atrás, tinha quantos? Pouquíssimos. Então, acho que esse ponto que você colocou vai também do comportamento da alta liderança, né? Dos líderes ali de fazer um engajamento e de ser os direcionadores desse propósito, Desse certo? propósito, sim. Sim, o líder ele é o propulsor de qualquer mudança, né? Ele tem que vestir aquela mudança, ele tem que sentir aquela mudança e ser a pessoa que vai contagiar, explicar. Ele tem que estar sempre à disposição, né, para poder demonstrar todos os motivos daquela necessidade, daquela mudança. Então, o líder é o primeiro a ter que ser convencido. É o catalisador, né? É o catalisador. Ele é o catalisador, né? Muitas vezes pode ser que tenha uma visão distorcida mas que tudo começa pelo líder. Eu entendo, talvez quando na minha juventude eu era mais rebelde, né? Então eu tinha essa visão. Mas hoje eu entendo que o quanto da importância da liderança no desenvolvimento. Então, se a liderança ela olha para as pessoas, né, entendendo que aquela pessoa precisa ter uma jornada de desenvolvimento e há um planejamento, e há um acompanhamento, há feedbacks, né, positivos e corretivos, né, e o líder é esse catalisador, né, a mudança acontece. Perfeito. A mudança acontece. A gente vê casos onde eu trabalho, tem vários casos. Recentemente, na mentoria que eu fiz na Prefeitura de Campo Grande, o superintendente lá da Prefeitura, muito motivado na mudança, muito engajado numa mudança de transformação digital, e deu para sentir o quanto que todo aquele grupo que estava trabalhando com ele estava engajado. Tinha uma série de dificuldades, desde legais, a falta de recurso, a falta de pessoas capacitadas. Mas eles têm um plano, têm um foco e estão percorrendo transformar o município de Campo Grande para uma das prefeituras mais digitais do Brasil. Você sabe que... Bom, hein? Já é, né? Já é uma das prefeituras, já é uma das 5 prefeituras mais digitais do Brasil. Digitalizadas. Digitalizadas. Interessante, hein? Você sabe que isso esbarra, né? Eu acredito muito. Tem um seminário que ele é aplicado no Brasil pelo Sebrae, que ele é uma iniciativa da ONU, que é o Empretec. O Empretec, excelente. Que é o Empretec. O Empretec, ele avalia, né, comportamentos que fizeram, ou ele incentiva comportamentos que deram certo no ramo do empreendedorismo, ou em empreendedorismo. E quando a gente fala disso, o que eu quero pegar o gancho com relação a isso? Tanto que teve até recentemente um grande empreendedor que ele falou, né? Ele usou uma frase e aí o mercado pegou aquela frase dele, distorceu e ele virou, né, chacota daquilo. O que ele quis dizer? Quem quer faz. Né? Ele quis dizer isso. Ele falou, quem quer arruma um caminho e faz. E aí, Silvio, eu acredito nisso, sabia, cara? A gente pegando gancho nas pessoas, você sabe que eu já tive funcionários que estavam comigo que eu fiz a seguinte pergunta pra ele. Eu falo, cara, você tá afim de fazer isso aqui? Cara, eu tô mega afim. Eu falo, cara, então por que suas ações estão tão diferentes das suas palavras? Que você, eu falei, que você tem condição de fazer, eu não tenho dúvida. Porque você é um ser dotado de tudo que é necessário para fazer o que é necessário. E você é um cara inteligente, você vai achar um caminho. Você é uma pessoa que vai achar um caminho. Agora, se a pessoa não quiser, aí fica difícil. E aí você citou bem. Desafios, né, Silvio? No ramo público, assim como no ramo privado, eles vão existir. Falta de dinheiro, é a falta de expertise necessária no time, às vezes é o embargo administrativo ou alguma coisa que te impede você de acelerar, que são as regras do jogo e é assim que funciona, e não dá para burlar porque precisa jogar o jogo, né?
Então, esse é um grande desafio. Então, olhando para isso, pegando o gancho nessa pesquisa da ONU, a gente pode falar que esse superintendente está intraempreendendo no ramo público. Sem dúvida. Aplicando todos esses comportamentos, achando o caminho. Achando o caminho. Sendo água, né, cara? Então, assim, tanta barreira, né? E ele tá fluindo. Ele acha os becos ali, acha a Tá abertura e vai. Exatamente. E tem muitos aí que estão fazendo esse caminho, né? Eu não vou citar aqui alguns nomes para não ser... Fica tranquilo. Né, até não esquecer, mas tem muitos profissionais aí da gestão pública que eles hoje são top voice do LinkedIn. Por quê? Eles estão investigando todo tipo de legislação, de forma, de como fazer isso melhorar na gestão pública. Né? Porque é exatamente o que você falou. Tem como fazer. Agora, para você fazer, peraí, cara, você tem que... Aí a mudança de comportamento, mindset, sair um pouco do comodismo, tem todo aquele cenário que a gente comentou, né? Você tem que jogar o jogo, entendeu? Você tem que jogar o jogo e vai suar a camisa. Né? Sair da trincheira, né? Tem que sair da trincheira. Né? Jogador na reserva não faz gol, né? E olha só que legal. É verdade. Adaptação, cara. Então assim, vamos pegar, né? Fluido como água. Deixa eu pegar essa frase que eu usei um pouco atrás. Fluido como água. Se você pegar aqui dentro e colocar água aqui, ela vai ter uma forma. Se você pegar e colocar água onde tem uma rocha, ela vai ter outra forma. Mas o conteúdo é o mesmo. É a questão de poder de adaptação, né? Caminhos diferentes, cenários, contextos. Você está vivendo naquele momento e é o que você precisa fazer. Verdade. Cara, isso é agilidade para negócio. Exato. Não adianta reclamar, porque as regras estão postas, né? Então tem pessoas que elas conhecem as regras há 15 anos, 20 anos, 30 anos. E tá reclamando ainda. E elas estão reclamando das regras, mas as regras não vão mudar. Exato. Ou talvez vai demorar muito para mudar. Ou vai mudar muito. Não estaremos mais aqui, amigo. Exato. E as regras também são feitas para quebrar, gente. Exato. Se a gente parar para pensar, né? Hoje a gente fala de banco digital. Quando eu tô indo no banco digital, que era no banco original, a gente não tinha regras de abrir conta digital. E olha hoje. Quantas regras no setor público você já, nesses anos de experiência, você não atualizou, não quebrou, não, né? Então você tem as resistências. Se você faz proposição, né? É isso. Faz proposição. Sim. Provoca. Provocação. Faz provocação para mudança daquilo, né? Então, e assim, de verdade, hoje eu vejo que a gente está no Brasil está uma fase bem promissora para quem quer inovar. A gente está pautando aqui a gestão pública, né? Ok, tem para todos, mas como a gente está pautando aqui a gestão pública, tem campo para inovar na gestão pública. E não estou falando só para quem está dentro da gestão pública. Exatamente. Quem está fora da gestão pública, iniciativas privadas, startups, enfim. Isso é super importante. Todo mundo busque se entender, busque conhecer mais as iniciativas da gestão pública e ajude a gestão pública. Verdade. Porque muitas vezes precisa dessa provocação, né? De ir lá e falar, peraí, quais os desafios que tem aí para eu poder ajudar? Né? Então, eu digo que assim, as pessoas, elas estão hoje muito preparadas, né? Estão muito preparadas. Inclusive, a gente vê eu tenho alguns amigos que estavam na gestão pública, estão hoje migrando para o setor privado, mas eles não estão migrando porque falta de oportunidade na gestão pública. Pelo contrário, eles estão migrando porque eles estão sendo convidados pelas iniciativas privadas para saírem da gestão pública, porque fez bom trabalho na gestão pública. E aí imagina se uma pessoa com essas travas, regras, legislação, uma série de coisas, né? Performance na gestão pública, se ela não vai performar na iniciativa privada. Verdade. Interessante. Muito bom, muito bom. Silvio, quando a gente olha para a transformação digital é um habilitador para tudo isso que a gente falou, né? Para agilidade para negócios, para você conseguir escalar, para você conseguir atingir resultados exponenciais, né? Fala um pouquinho da transformação digital, de como que isso pode ajudar o setor público e como tem ajudado já. Você já deu alguns exemplos, mas explora um pouquinho mais. Acho que a transformação digital a gente tem que primeiro entender porque ela virou um buzzword, assim, né? Cabe tudo e ao mesmo tempo não é nada.
É fazer um app. Fazer um app. Tá na Google, na Apple Store. Exatamente. Foi lá, fiz um app e fiz transformação digital. Né? O case, o trabalho, um dos trabalhos que eu fiz na Sabesp de transformação digital, o principal ponto foi as pessoas. Então, transformação digital é, na verdade, adaptação, né? A gente está falando de adaptar as pessoas a um novo contexto de trabalho por meio de processos mais enxutos, com uso intensivo de tecnologia. Boa. Excelente. Então, eu começo com as pessoas. Como que eu faço essas pessoas trabalhar em processos novos, que vai ser mais eficiente? E dentro desse processo eu vou estar usando inteligência artificial, o que quiser. Né? Mas a tecnologia é meio, como vocês já falaram. É meio, é como vai acontecer as coisas. Então, a transformação digital, no meu entendimento e na minha experiência, primeiro ponto, ela tem que começar com um entendimento da cultura da organização, que é por aí que a gente começou. Né? Que cultura que eu tenho hoje, para que cultura que eu vou? Né? Então, se a gente está falando de cultura de experimentação, cultura de inovação aberta, que a gente falou, né? Uma cultura de ser mais ativo, protagonista, né? ou de estar mais engajado com os resultados, é uma cultura de transformação digital. A gente está falando de transformação digital. Boa. Então, eu entendo hoje transformação digital, como a gente trabalhou, foi esse caminho, né? Primeiro, entender a cultura da empresa, ter uma cultura nova, depois pensar nos processos adequados a essa cultura e ver as tecnologias habilitadoras para isso. Esse é um caminho, pode ser um caminho de trabalhar a transformação digital. Eu vejo também que um ponto bem de entrave quando você fala de transformação digital, olhando principalmente na visão pública, como você bem falou, a tecnologia ela está disponível, ela é um meio, faz parte. Agora, essa conectividade, essa penetração em subprefeituras ou em prefeituras em determinados estados, saindo desses polos, né, São Paulo, Rio, Minas, etc., é uma deficiência de gestão, porque a tecnologia ela chega ali, mas as pessoas não estão preparadas para absorver essa tecnologia. O que a gente faz agora? Então a gente vê muito isso, essa deficiência, porque como você bem falou de novo, a tecnologia ela está disponível. Agora, a preparação para a gente usar essa tecnologia, você acha que na visão do no ambiente do gestor de gestão pública, ela demora um pouquinho nessa educação, nessa preparação das pessoas? Ela tem um tempo de maturidade maior. Tempo de maturidade, isso aí. Ela tem um tempo de maturidade maior. Porque se você vai fazer uma transformação digital, por exemplo, no INSS. Meu Deus, hein? Aí seria bom fazer uma transformação digital nisso. Imagina... Já tem algumas ações. Já tem muitas né? ações, né? Já tem muitas ações. O próprio meu INSS lá... Mas tem fraude pra caramba, né? Impressionante, né? Não sei. Que a gente entra em outras outra sinuca de burro. Mas imagina assim, né? É um público que a pessoa ela usa esse serviço no fim da carreira dela, da carreira profissional, de algum estágio para partir para um outro. Né? Então, é um tipo de transformação que vai precisar ter um estudo melhor do que, por exemplo, você fazer uma transformação digital numa universidade. Né? Mesmo que seja pública, na USP, enfim, né? Vai ter uma outra pegada. Então, assim, alguns dos desafios que eu vi dessas prefeituras que participaram aí da mentoria, justamente é isso que você comentou, Alexandre. Eles sabem a tecnologia, tá? Eles sabem o caminho. Agora, o desafio é como entregar isso de forma, né, adaptada para o cidadão. Como eu vou entregar isso? Como eu vou entregar essa transformação para o cidadão? Estamos preparados para isso. Né? Se estamos preparados, né? Porque a gente tem que entregar, o cidadão vai ter uma retroalimentação de um questionamento e aí vem a preparação interna. Então, veja que a transformação ela precisa ser de dentro para fora e de fora para dentro. Né?
Envolve, né, Silvio? Quando você fala das pessoas, né, de preparar as pessoas para esse movimento, é aquela, né? Talvez, se você deixar na cultura antiga, talvez ela fique só no sentido de atendimento aos serviços já existentes e nos processos que já existem. Então, e aí o cuidado de não fazer uma transformação digital que não tem esse enfoque, e aí muitos que são jogados para o ralo o dinheiro com relação à transformação digital, tá aí N pesquisas que mostram que muitas empresas fracassam, muitas. É justamente por não entender que é uma mudança de perspectiva, né? A gente falou aqui o episódio inteiro que é o quê? Pera lá, olha só, de novo a gente voltou para caminhar pelo processo. De novo a gente voltou. Você utiliza esse serviço, amigo? Você sabe o quanto dói? Né? Eu sei, mas espera aí. Sentir na pele. Tem como melhorar? Tem como fazer diferente? Tem como fazer mais barato? Tem como atender melhor? Essas provocações para um time que está inserido numa transformação digital, é o que você falou, né? É interno e externo, né? É tanto o especialista ali do ponto... Porque tem muita coisa que a gente faz que o cliente critica e ele não sabe por quê, mas é necessário. Tá tudo bem. Questões de compliance, questões... faz parte, né? Tem gente que não sabe. Pô, mas de novo, você tá fazendo isso? Cara, por que não muda? Porque não é tão simples, amigo. Né? Isso tem uma questão aqui regulatória por trás, tem uma questão, enfim, que eu não tenho como mexer nesse processo agora. Mas, e até pegando um gancho nisso para o público entender, quando teve a pandemia, a gente estava eu trabalhava numa empresa do ramo financeiro e a gente queria colocar a assinatura digital para os contratos. E eram contratos que... E o jurídico estava embarreirando de todas as maneiras. Ele olhava e falava, de jeito nenhum, vocês não vão fazer isso, porque isso não tem validade. Eu falei, pera lá, mas por quê? Pera lá, então a gente não vai fazer mais negócio. Né, nós estamos num momento que não pode se encontrar. E se eu não... Fecha as portas. Eu falei, a gente tem um problema, né? Então eu falei, peraí, vamos fazer o seguinte... marquei com o jurídico. Então veio 3, 4 advogados. Sentaram lá e a gente começou a conversar. E aí eu falei, olha, eu não quero discutir o juridiquês e a lei, nada disso. Você é especialista e eu acredito em você. Mas eu quero achar um caminho para viabilizar o negócio. E aí ele olhou e falou, interessante. Aí eu falei, tá bom, qual que é o desafio? E aí ele falou, o desafio é porque contratos que têm um range de valor de X a X, o risco de um litígio e não ser aceito esse tipo de assinatura, a gente pode levar prejuízo. Eu falei, tá bom. Eu falei, escuta, o senhor é advogado? Sim. Eu falei, todos os processos hoje são digitais? Eu falei, sim. Ele falou, o senhor assina como? Aí ele falou, com certificado digital. Eu falei, ótimo. Né? Aprovado pelo ICP, etc. Eu falei, ótimo. Eu falei, então, pera lá. E se a gente, para contratos acima desse valor, a assinatura for com certificado digital? Ele falou, aí pode. Eu falei, e valores abaixo desse range, a gente fazer por uma assinatura por uma instituição de assinatura digital? Ele falou, aí pode. Eu falei, pronto, resolvido. Então, assim, por que eu trouxe esse exemplo? Porque, veja, a gente falou da água que encontra um caminho. Você falou de fazer provocações, né? Então, a gente provocar a mudança do status quo. E no final, é isso. É isso. A gente está sendo atendido de uma maneira e a gente está achando uma forma de mudar. E não de burlar, isso é importante. Sim. Né? Porque assim, a gente... Porque é possível dar a solução... Sem burlar. Sem burlar. Sem burlar, né? Você faz pergunta, você vai parar, mas isso pode, mas isso não pode. Não é que nem gestão tributária. Gestão tributária, o sonho de valsa, ele... tinha um custo X e pagava X de imposto. Ele simplesmente mudou a embalagem, teve um novo modelo de negócio e agora paga bem menos imposto e está numa outra linha de produto. Ele burlou alguma coisa? Não. Lógico que não. Isso aí. Ele não burlou nada. Ele simplesmente fez a lição de casa. Silvio. É usar criatividade, poxa. Total. Criatividade. Muito bom. Silvio, obrigado pelo seu tempo. Passou rápido, hein? Passou rápido. Porra, mas acho que a galera teve uma aula de gestão, de inovação na gestão pública. É isso aí. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a todos aí que estão assistindo. Obrigado, Alexandre. Obrigado mesmo, Silvio. Até a próxima, hein? Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Silvio. Lex, mais uma vez, obrigado.
Eu que agradeço. E galera curte aí o canal, compartilha e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu.